Demo News. Possessões demoníacas, entre a fé e a ciência. Seja bem-vindo ao Demo News, o seu jornal sobre os fenômenos mais inquietantes do mundo espiritual. Aqui, investigamos fatos, confrontamos a fé e a ciência e trazemos até você os relatos sobre o fenômeno das possessões demoníacas. Panorama Global. Um olhar para os casos mais recentes no mundo. A Igreja Católica é, até hoje, a principal instituição responsável por registrar e investigar possíveis casos de possessão demoníaca. Mas é importante lembrar: a postura oficial da Igreja é de extrema cautela e ceticismo. A grande maioria dos fenômenos investigados, mais de 90%, acabam sendo atribuídos a causas naturais, especialmente doenças mentais e distúrbios neurológicos. Ainda assim, alguns relatos continuam escapando da explicação médica, e é justamente sobre esses casos que vamos falar agora. O retorno da história de Clarita Villanueva, Filipinas, 1950. Embora não seja um caso novo, a história de Clarita Villanueva voltou a circular recentemente nas redes e na imprensa como um dos relatos mais impressionantes do século XX. Em 1950, Clarita, então com 17 anos, foi presa em Manila e passou a apresentar comportamentos estranhos. Blasfêmias, gritos e ataques violentos sempre que alguém fazia orações. O mais perturbador eram as mordidas que apareciam em seu corpo, vindas de uma força invisível, testemunhadas por guardas, médicos e jornalistas da época. Clarita afirmava que o demônio a estava atacando. O caso ganhou ainda mais repercussão com a presença do pastor Lester Sumrall, que conduziu orações intensas até que os ataques cessassem. Para uns, um dos maiores exemplos de libertação espiritual do século XX. Para outros, um episódio marcado por histeria coletiva e ausência de exames médicos adequados. Possessão de Anneliese Michel, Alemanha, 1976. Embora não seja do século XXI, o caso de Anneliese Michel é referência obrigatória. Essa jovem alemã, cuja história inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose, passou por 67 sessões de exorcismo, entre 1975 e 1976. Seus sintomas incluíam convulsões, comportamentos violentos, recusa à comida e vozes múltiplas. No entanto, a tragédia terminou com sua morte por desnutrição. Hoje, a Igreja Católica usa esse episódio como alerta: nunca abandonar o tratamento médico, mesmo diante de sinais aparentemente sobrenaturais. Possessão em Indiana, Estados Unidos, 2014. Um dos casos mais divulgados das últimas décadas ocorreu em Indiana, nos Estados Unidos. A Arquidiocese de Indianápolis autorizou oficialmente um exorcismo após longa investigação. A mulher envolvida, identificada apenas como Rosa, apresentava mudanças drásticas de personalidade, aversão a símbolos religiosos, e o fenômeno mais impressionante: falava línguas que nunca havia estudado, o que os exorcistas chamam de glossolalia. O ritual durou várias sessões, e segundo a família e os padres envolvidos, foi considerado bem-sucedido. Possessão em Londres, 2020, durante a pandemia. Em Londres, durante a pandemia de Covid-19, o padre Jeremy Davis, um dos exorcistas mais conhecidos da Igreja Católica na Inglaterra, relatou um aumento impressionante no número de pedidos de ajuda espiritual. Apesar disso, ele deixou claro: a grande maioria dos casos investigados era de perturbação espiritual, ou seja, influências externas, e não de possessão plena, quando se acredita que o demônio tomou controle do corpo e da mente de uma pessoa. Casos de possessão reconhecida continuam sendo raríssimos. Possessão na Itália, 2025. Ania Goledzinowska. Em julho de 2025, a história de Ania Goledzinowska ganhou manchetes internacionais. Ex-modelo, escritora e figura conhecida do universo midiático ligado a Silvio Berlusconi, Ania afirmou ter vivido 6 anos de possessão demoníaca. Durante esse período, segundo ela, manifestava fenômenos clássicos. Falava em línguas estranhas, levitava em alguns momentos, proferia insultos com voz masculina e exibia acessos de agressividade intensa. Os ritos de exorcismo foram conduzidos pelo padre Antônio Matatelli, em parte, acompanhados pelo famoso exorcista Gabriele Amorth, falecido em 2016.
O detalhe curioso é que, segundo avaliações psicológicas divulgadas, Anya não apresentava sinais de distúrbios mentais diagnosticáveis. Ela agora prepara o lançamento de um livro intitulado Face to Face with the Devil, a True Story, onde promete narrar, em detalhes, o que viveu. Para os fiéis, um testemunho real de libertação. Para os céticos, apenas mais uma tentativa de transformar dor em espetáculo. Atividade global e o Vaticano. Diante desse cenário, o Vaticano instituiu desde 2004 cursos formais de exorcismo, realizados em Roma. O objetivo é preparar padres para distinguir casos de distúrbios psicológicos de situações espirituais genuínas, além de oferecer um protocolo mais padronizado. Ainda assim, a Santa Sé mantém sigilo rigoroso sobre os casos oficialmente reconhecidos. Estima-se que apenas 1 ou 2 por década recebam o status de posse demoníaca plena. Casos no Brasil. Do sertão da Paraíba ao litoral potiguar, as possessões brasileiras. Se no exterior alguns relatos chamam atenção, o Brasil também tem seus próprios registros de exorcismos, marcados por forte religiosidade popular e grande repercussão na mídia. 2 episódios recentes se destacam. Um no sertão da Paraíba, em 2019, e outro em Natal, no Rio Grande do Norte, em 2024. Ambos carregam todos os elementos clássicos das chamadas posses demoníacas, mas também levantam sérias dúvidas sobre saúde mental e o poder da crença coletiva. O exorcismo de José, Campina Grande, 2019. José, como ficou conhecido, era um homem aparentemente comum. Mas, segundo a família, tudo mudou de forma repentina. Os primeiros sinais foram uma aversão violenta a símbolos religiosos, cruzes, imagens de santos e até a água benta. Depois vieram as mudanças de voz, guturais, ameaçadoras, muitas vezes parecendo múltiplas vozes falando ao mesmo tempo. Durante as crises, relatava-se que José acusava pessoas próximas de pecados íntimos, segredos que, em tese, não poderia conhecer. A força física também impressionava. Para contê-lo, eram necessários 5 ou 6 homens. E, em certos momentos, os familiares juram que seu corpo chegou a se elevar alguns centímetros do chão. O caso foi assumido pela Igreja Católica local e resultou em 33 sessões de exorcismo, um número altíssimo e exaustivo. Cada sessão incluía orações em latim, uso de símbolos sagrados e longas horas de resistência física e espiritual. No fim, os padres anunciaram vitória. José teria voltado ao normal, sem lembrar do que havia acontecido. Mas, apesar da repercussão, não há registro de que José tenha passado por avaliações psiquiátricas ou neurológicas completas. Condições como esquizofrenia, transtorno dissociativo ou crises epiléticas poderiam explicar parte dos sintomas. Os vídeos que circularam nas redes mostravam cenas impactantes. José contido por várias pessoas, gritando em desespero. Para uns, prova de possessão. Para outros, um homem em sofrimento psíquico, interpretado sob a lente da fé. Possessão da adolescente de Natal, 2024. Mais recentemente, em Natal, no Rio Grande do Norte, uma adolescente de 14 anos passou por um processo de exorcismo conduzido pelo padre Dalmário Barbalho de Melo, exorcista oficial da arquidiocese. O que mais impressionou nesse episódio foi a chamada poliglotia súbita. A jovem, sem qualquer estudo formal, começou a falar em mandarim, russo, inglês e até línguas africanas. Além disso, apresentou força descomunal, chegou a cuspir em crucifixos e revelava segredos íntimos das pessoas ao redor. O processo durou 4 meses de orações e rituais, sem que houvesse intervenção médica relatada. Segundo o padre, o desfecho foi positivo, com a libertação da jovem após intensa batalha espiritual. Do ponto de vista científico, não há documentação suficiente para confirmar o fenômeno. A glossolalia pode surgir em estados alterados de consciência, e a revelação de segredos pode ser fruto de observação ou sugestão coletiva. Ainda assim, o relato entrou para os arquivos da Igreja como um dos mais emblemáticos dos últimos anos no Brasil. Casos como esses reforçam a tensão permanente entre fé e ciência. De um lado, padres afirmam testemunhar o inexplicável. De outro,
médicos lembram que a mente humana ainda é um território desconhecido. Tendências e dados atuais. A explosão dos pedidos de exorcismo. Se os casos individuais chamam a atenção pela dramaticidade, o que mais preocupa especialistas e líderes religiosos é a tendência global. Nunca se falou tanto em possessão demoníaca como nos últimos anos. Nos Estados Unidos, padres relatam que a procura por exorcismos cresceu de maneira impressionante. Em 2018, alguns exorcistas afirmaram que jamais haviam recebido tantos pedidos em suas paróquias. A maioria desses casos, claro, não chega a ser classificada como possessão plena. Ainda assim, o volume crescente de pessoas buscando ajuda espiritual aponta para algo além do fenômeno isolado. Talvez um reflexo da ansiedade coletiva, do aumento das crises de saúde mental ou até mesmo da influência da cultura pop sobre a percepção do mal. Aqui no Brasil, a situação não é diferente. A Associação Internacional dos Exorcistas relatou um aumento exponencial nos últimos anos. Até 400% a mais de pedidos de atendimentos espirituais relacionados a manifestações malignas. Isso significa, na prática, que padres de várias regiões do país passaram a receber muito mais fiéis pedindo oração, libertação ou mesmo exorcismo. É um fenômeno que mistura religiosidade popular, desamparo social e, claro, uma espiritualidade que continua profundamente enraizada na cultura brasileira. Os números levantam uma questão: estamos diante de um verdadeiro aumento das possessões demoníacas, ou apenas de um reflexo da era digital, em que cada relato se espalha rapidamente e ganha visibilidade mundial? A resposta, até agora, continua dividida entre a ciência, que aponta para explicações clínicas, e a fé, que insiste em enxergar naquilo que é inexplicável a marca do sobrenatural. De Anneliese Michel na Alemanha a José, em Campina Grande. Da adolescente de Natal à ex-modelo italiana Ania Goledzinowska. Dos corredores da pandemia em Londres às antigas celas de prisão nas Filipinas. Cada relato de possessão demoníaca carrega consigo o mesmo dilema: onde termina a mente humana e onde começa o sobrenatural? Para a ciência, são quadros psiquiátricos, crises histéricas ou distúrbios neurológicos. Para a Igreja e para milhões de fiéis, são sinais claros de uma batalha espiritual que continua a acontecer, silenciosa e implacável, em pleno século XXI. No fim, talvez estejamos diante de algo que ultrapassa tanto a fé quanto a razão. O medo profundo do desconhecido, aquilo que a mente não consegue explicar, mas que o coração insiste em acreditar. Já passou por algo parecido? Que tal compartilhar sua história? Se sentir à vontade, entre em contato pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail disponível na descrição do episódio.